Doutor Drauzio Varela, que bom falar com o senhor no rádio pela primeira vez. Como é que vai o senhor? O senhor é uma unanimidade, todo mundo gosta do senhor cura o Brasil. Muito boa tarde. Boa tarde, Milton. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Band, uma rádio pela qual eu tenho um carinho muito especial, porque trabalhei aí vários anos. E vamos começar, você me chama de Drauzio, eu te chamo de Milton, porque foi assim que a gente se conheceu muitos anos atrás, quando estudamos na mesma escola, que foi a escola do professor Fernando Vieira de Mello. Eu vivo falando isso. Fernando Luiz Vieira de Mello, hoje nome de túnel, o maior jornalista que eu conheci na minha vida, me inventou, me criou, sabe? Ele é meu pai profissional. E Drauzio Varela, a primeira vez que eu te vi, você estava com Fernando Vieira de Mello, com Heródoto Barbeiro, com o meu padrinho, o nosso querido João Carlos de Gênio, estava o Dinhão, tava também, olha, aquele time todo lá, sabe? A áurea secretária também do nosso querido João Carlos de Gênio, e o Kobayashi, o Heródoto Barbeiro, e ali você estava começando na tua vida como um homem de comunicação também, né? Medicina, é claro, mas também na comunicação. E você já me tirou na ponta da língua aqui, porque realmente o Fernando Vieira de Mello inventou você também na comunicação de rádio e televisão. É verdade, né? Inventou muitas pessoas, né? Aliás, grandes radialistas foram instruídos por ele ali no começo das suas carreiras. E alguns tiveram carreiras muito brilhantes, como a sua, como tantos outros, né? E o Fernando foi quem me chamou a atenção e quem me orientou, porque ele me mostrou que o médico tinha um outro papel, que não aquele só de atender os pacientes que o procuravam, mas o papel de informar a sociedade, o papel de transmitir a informação para a sociedade. E eu lembro que naquela época, Milton, médicos não falavam nos meios de comunicação de massa. Os únicos médicos que falavam eram médicos, em geral, cirurgiões plásticos, que iam naqueles programas da tarde, da televisão, programas de baixa qualidade, mais para fazer propaganda das cirurgias que faziam do que para informar a população. E o Fernando disse, não, nós temos que... O rádio é o momento de fazer isso. Nós estávamos em plena epidemia de AIDS. E eu tinha escrito um artigo para o Estado de São Paulo e ele disse, nós temos que fazer isso no rádio. Porque o rádio é a forma de você atingir a pessoa no momento em que ela está reflexiva. Porque, engraçado, né, Milton? Você recebe uma visita na sua casa com a televisão ligada na sala. E fica a televisão lá, você fica conversando e tal, nem olha a televisão. Com o rádio, não. Você está no seu carro, você está ouvindo, não música, claro, mas está ouvindo alguém falar no rádio, entra uma pessoa no seu carro, você desliga o rádio. Você não consegue prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo. E isso o Fernando me ensinou. Ele disse, olha, o rádio é a hora que você atinge a pessoa no momento que ela está prestando atenção no que ela está ouvindo. E foi um ensinamento maravilhoso. E eu, falando do objetivo que me deu tanta mão na vida, graças ao Fernando, me apresentou o João Carlos de Gênio. Olha que falar com o de Gênio naquele tempo, ali no começo dos anos 70, era mais ou menos como falar com o presidente dos Estados Unidos, né? Apesar que o velhinho lá não está dando conta do recado, não. Mas então ali eu não posso deixar de falar do Jorge Briri, que é meu vizinho hoje, entendeu? Então o Jorge Briri sofreu aí, você sabe, né, doutor, que com o Covid, está numa recuperação difícil, mas se recuperando, se Deus quiser, ele é muito forte, o Turquinho, né? E também o Roger Gabarino Patti, pô, sabe? Lá, aqui, depois ele ficou com uma das unidades do Objetivo, exatamente lá na Zona Sul de São Paulo, entendeu? Ali perto da vereador José Diniz. Então são nomes que eu nunca vou esquecer. Rude Alegrete, falei até da Áurea querida, falecida também,
a secretária E do de Nasser, né? O Nasser, de 10 metros de altura e tal. Flávio Correia Hatsan, Flávio Guilherme Correia Hatsan, também não esqueço dele, entendeu? Porque o objetivo me deu bolsa. Eu morava num porão e eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Aí uma japonesa que era porteira, muito educada e tal, mas austera, não pude entrar mais na escola, lá na Avenida Paulista, no Avenida Paulista 900, no quarto ou quinto andar. E aí os meus colegas, né, Paulo Saab, vários colegas lá falaram, não, você tem futuro, porque o Digênio, ele foi gênio em tudo, ele foi o primeiro do Brasil numa faculdade de comunicação, de jornalismo, de fazer um estúdio pequenininho de rádio e de televisão, mas ali a turma começou a treinar, Drauzio. Eu acho até que você pode ter participado daqueles seminários que ele fazia lá. E ele me deu bolsa, e ainda me arrumou emprego me apresentando para o Fernando. Eu nunca vou esquecer o João Carlos de Gênio e de Lavínia, e queria saber de você como é que está o genial João Carlos de Gênio de saúde. Olha, nós temos tido muito pouco contato, porque a vida levou cada um para um lado. Nós começamos juntos, não é? Nós fundamos o Objetivo. O nome até fui eu que dei na época. Éramos moleques, não é? Eu tinha 22 anos, estava no quarto ano da faculdade, ele tinha um pouco mais, uns 25, 26, estava se formando. E começou com uma coisinha pequena, um cursinho que ele levou a construir o maior conglomerado educacional do país durante muitos anos. Agora não sei como está. Ele está com idade hoje e um pouco afastado assim dessa administração direta do dia a dia. Eu faz tempo que não o vejo, então não tenho muita ideia de como ele está. A gente continua amigo e tudo, mas a vida joga cada um para um lado, né? E fica difícil você manter essas relações do passado por muito tempo, né? Olha, como grande médico que o senhor tem auxiliado também Jorge Brili na luta muito difícil, mas se Deus quiser vai dar certo. Outro tremendo bom caráter, um dos sócios do Digênio, Jorge Brili. Você está sabendo o que aconteceu? Claro, você tem ajudado? Ele teve uma infecção pela Covid, pelo coronavírus, desenvolveu uma Covid grave, muito grave, e esses casos de Covid grave, de longa duração, o tempo que leva para você se recuperar é muito maior, né? A Covid, as pessoas às vezes falam, não, tudo bem, agora você pega essa Ômicron aí, é melhor pegar logo, porque todo mundo vai pegar, eu fico livre. Eu não aconselho de jeito nenhum, porque tem gente que desenvolve quadros muito graves, especialmente aqueles que não estão vacinados, né? Então, é isso que eu queria falar com o senhor, porque a coisa. Aliás, eu estava entrevistando outro dia o Danley, ex-goleiro do Grêmio, que é deputado federal. Aí ele começou a falar de política e falou: olha, o negócio é o seguinte, a coisa está muito grenalizada, porque o Grenal virou verbo, virou tudo lá no Rio Grande do Sul há muito tempo. A coisa está grenalizada demais, que é tudo Grêmio e Inter e Grêmio, né? E na política aí, por enquanto, é só Lula e Bolsonaro. Então a coisa está grenalizada. Agora, eu sou do time da vacina Futebol Clube. Eu já tomei 3, minha família inteira, minhas netas, eu tenho uma morando nos Estados Unidos, não tem conversa. Porque, doutor, é uma questão matemática. Antes da vacina, morriam aí, o Jornal da Band, Jornal Nacional, morreram 2.350 hoje. No outro dia morreram 1.960. Olha, morreram 3.915. Agora, depois que a vacina, mesmo atrasadamente, paquidermicamente a partir de Brasília, morrem, lamentavelmente ainda, 200, 300, 400 pessoas. Agora com o Ômicron, nós estamos 600, que é muito e tal. Mas não, eu tenho 5 milhões de seguidores, chegando a 6, e eu escrevo, quem não vacina é burro. O senhor, um homem fino, o senhor não vai usar nunca isso, mas eu uso. E porque eles grenalizaram a coisa. Entendeu? É um absurdo. Tem que vacinar, pô. Ô, Milton, você sabe que você estava falando, e antes de responder, de acrescentar um comentário sobre o que você acabou de dizer, queria lembrar que uma vez, eu lembro, nunca esqueço, estava correndo no parque e ouvindo um radinho de pilha que eu tinha enquanto corria. E estava ouvindo o programa, na época ainda era na Jovem Pan, e que não tem nada a ver com essa Jovem Pan de hoje, né? Vamos deixar claro. E que você estava
falando de um jogo que ia haver entre Corinthians e o Grêmio, que era uma disputa, uma semifinal aí de Campeonato Brasileiro. E você entrevistou o chefe da torcida organizada do Inter. E você disse, às tantas da entrevista, você disse, e vocês vão ao estádio para torcer para o Corinthians? E ele falou, olha, o dia que vier um time de cachorro jogar aqui contra o Grêmio, nós vamos estar latindo na arquibancada. Olha, que memória. É tanto programa que eu fiz na vida, ao longo dos meus 70 anos, graças ao Fernando e ao João Carlos de Gênio, entendeu? E depois na televisão, graças a João Jorge... Não, o pai da família, né? O pai do Morumbi é o João Jorge Saad. Tá no céu, um homem bom. E o filho dele, o Johnny Saad e o J. Ávila, me colocaram na televisão em 99, porque eu tentei na Gazeta, fui boicotado. Fui boicotado na Manchete e também no Cartão Verde. Entendeu? Mas Deus me deu a Bandeirantes em 99, mudou minha vida. Então, para a faculdade, para o rádio, para a televisão. Mas eu confesso que essa parte eu não lembro, não, mas a sua audiência sempre foi uma honra, viu? Mas, na verdade, nós estamos numa situação que nós temos que tomar uma definição. Ninguém esperava que acontecesse isso. Eu mesmo não esperava. Eu mesmo, de início, achei que o coronavírus, havia outros, era a principal causa de resfriados e tudo, que não ia ser diferente disso. E eu errei. Não consegui entender o que ia acontecer, como muitos médicos e autoridades mundiais, inclusive, erraram, acharam que esse vírus não tinha o potencial de provocar uma infecção e uma doença grave. Nós começamos a entender quando a doença chegou na Itália. Enquanto estava na China, a gente não tinha informações dignas de crédito, assim, porque lá as coisas são mais complicadas, né? Quando chegou na Itália, nós vimos o vírus levando gente para as UTIs, lotando as UTIs, e ambulâncias nas portas dos hospitais, sem ter como desembarcar os pacientes. Aí a gente entendeu que estava acontecendo uma coisa muito grave. E passamos todos a rezar pelo quê? A rezar pelo aparecimento de uma vacina. Não é? Todo mundo dizia, não vejo a hora que apareça uma vacina para eu poder ir visitar meus pais, meus avós, meus amigos, abraçar os amigos e as amigas. Né? E aí aparece a vacina. E quando aparece a vacina, começa uma campanha oficial, praticamente, de descrédito da vacina. E aí você não entende a que ponto pode chegar o que você chama, e eu chamo também, de a burrice humana. Né? Nós estamos vivendo uma pandemia, todos nós queremos ficar livres dela, o país precisa ficar livre, porque nós estamos numa situação socioeconômica muito grave. Você lembra quando você era criança, eu sou mais velho que você, eu tenho 78 anos, das epidemias de fome no Brasil, né? Isso tinha praticamente acabado, a fome tinha sido reduzida a pequenos rincões, né, nesse Brasil profundo, em épocas do ano, épocas de seca especialmente. E agora nós estamos com a fome aqui nos conglomerados urbanos. Todos nós precisamos da vacina para sair disso. E aí você vê essa ação irresponsável que joga contra as vacinas e que tem a participação do presidente da República, do ministro da Saúde e de um grupo que eu não sei qual é o interesse deles realmente. O doutor, meu zap não para, o senhor é amado, respeitado. O Paulo Soares, que é um grande narrador e trabalhou na Bandeirantes também, ele está dizendo que ele está com Covid, mas em recuperação, e infelizmente com Covid, mas ouvindo os mestres Milton e Drauzio. E lamento não ter estado com vocês no Frei Caneca, que nós fizemos um almoço de jornalistas, ele já estava está sarando, se Deus quiser, mas ele está com Covid, entendeu? E ele fala exatamente isso. Lamento não ter estado com vocês no Shopping Frei Caneca na quinta-feira, a vacina está me salvando. Se não fosse a vacina, eu acho que teria morrido já, ele falou. O que acontece agora, nesse momento, você vê
Nós estamos aí com perto de 700 mortes por dia, né? Você vai olhar isso, você tem aí 80%, 90% dos casos dos pacientes que estão desenvolvendo doenças graves são pessoas não vacinadas. E aí você diz, como é que alguém, com todos esses dados, e não são dados só dados científicos, dados oficiais, no dia a dia, você vê quantos amigos você tem, Milton, quantos parentes próximos que têm desenvolvido a doença nesse surto da Ômicron, dessa variante nova. Não há ninguém que não tenha um caso na família. E por que agora a maioria das pessoas evolui bem, com alguns sintomas e tudo, mas evolui bem? Por causa da vacina. Como é que as pessoas não se convencem de que tem que tomar vacina e que não pode negar esse direito às nossas crianças? Não vacinar crianças é um crime. Esse crime, eventualmente, pode ser cometido pelos próprios pais que amam essas crianças, sabe? Mas que que por razões ideológicas não vacinam seus filhos e colocam as crianças sob risco de desenvolver uma doença grave. Olha, uma coisa que a gente sabe que essa Covid ela dá um quadro agudo, né? Cansaço, às vezes febre, mal-estar e tudo. Mas uma porcentagem grande dos casos, que hoje varia dependendo do estudo, entre 40% e 60%, as pessoas desenvolvem a chamada Covid longa, que é a persistência dos sintomas por semanas e semanas, meses às vezes. Cansaço, uma astenia frequente, a pessoa não tem disposição para fazer nada. Muitas vezes uma coisa que eles chamam de neblina intelectual na literatura, que é o quê? É uma dificuldade de raciocínio, é uma dificuldade de montar ideias, de fazer contas de cabeça, quer dizer, um comprometimento intelectual que leva tempo para ser recuperado, né? Então, não é uma coisa, eu pego essa Ômicron, não vou ter nada. Bom, tudo bem, você pode ter essa sorte e não ter nada, mas quem garante que você não vai ter sintomas que persistirão por muito tempo, né? Ou por mais tempo? Ô, doutor, olha aqui, o meu zap não para. O André Natanos Bacher, Antônio Drauzio Varela. Eu não sabia do Antônio. Antônio Drauzio Varela, além de referência como médico, é um poço de tranquilidade, transmite muita calma e amor a toda a população. Cláudio Di Stefano, o meu dentista, um dentista espetacular, torcedor do Corinthians, grande doutor Drauzio Varela. Pergunte, Milton Neves, a ele o que ele acha de colegas dele, alguns médicos da mesma profissão, que defendem não vacinar agora por conta da Ômicron, por ser light. E aí? Olha, a pergunta é ótima, embora tenha partido de uma pessoa que não comunga com o mesmo time do que eu. Mas, olha, eu acho que, sinceramente mesmo, para dar uma resposta direta para você, existem 3 possibilidades. A primeira, essa pessoa, embora médica, é ignorante, não estudou, não acompanha o que está acontecendo. Segundo, é limitada intelectualmente. Quer dizer, lê e não entende o que está ali, as palavras que estão sendo ditas ali. Em terceiro lugar, ela faz isso por razões ideológicas. Ela está sendo desonesta com os outros. Eu, sinceramente, não consigo ver quarta possibilidade aí. Ou falta de inteligência, ou ignorância, ou então alguma jogada ideológica, política nessa história. Porque os dados são tão contundentes, a quantidade de trabalhos publicados, as posições das sociedades médicas todas, as brasileiras, as internacionais, a própria Organização Mundial da Saúde. Os dados são tão convincentes que não dá para entender como um médico, uma pessoa que tem um diploma de medicina, cometa um crime desses. Eu digo crime porque se no botequim da esquina o Zé da Silva fala uma coisa dessa, não vou vacinar não, isso aí é uma besteira e tal, tudo bem, né? Ele falou no botequim da esquina, mas um médico, você exige do médico
um mínimo de conhecimento e um mínimo de postura ética. As palavras do médico têm um peso completamente diferente da palavra do cara que está no botequim da esquina. Sabe? Isso não é um ponto que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum, sob pena de a medicina perder o contato com a sociedade, né? Porque as pessoas sabem, estão vendo os casos acontecerem nas famílias e entre os amigos, elas têm uma ideia da realidade. As pessoas não são idiotas, sabe, que acreditam num cara qualquer só porque ele tem diploma de medicina. Olha, é impressionante, viu? Daí por que, ouvinte da Rádio Bandeirantes, por que Drauzio Varela tem esse reconhecimento nacional? Porque ele é jornalista, ele é médico e jornalista, é jornalista e médico, e ele opina. Resposta realmente contundente. E eu só concluo, quer dizer, dentro da minha ignorância médica, mas é o seguinte, essas vacinas que existem, os grandes cientistas do planeta, grandes empresas, né, quer dizer, essas empresas da medicina, que fazem remédios, Pfizer, etc. e tal, os caras queimaram as pestanas, os maiores gênios, sabe? E chegaram à conclusão que tem que fazer mesmo a vacina, porque a vacina é essa ou aquela e tal, entendeu? Então os cientistas se debruçaram, estudaram, têm 200 anos de experiência, aí fazem a vacina e por causa de grenalização, né? Esse negócio de política de um lado e do outro, os caras não... Quem não vacina é burro. E você que é inteligente, hein, Guilherme Simati? O que você queria saber do mestre? Não, Milton, primeiro um prazerzaço, né, conversar com o Drauzio. Primeiro, boa tarde, doutor. Que prazer conversar com o senhor. Boa tarde, Guilherme. Doutor, lá em 2020, o Milton foi uma das primeiras pessoas, se não foi a primeira, que falou o seguinte, ó, melhor não ter carnaval, melhor tomar cuidado, esse negócio é sério, a gente precisa ter cuidado. Deixa eu explicar melhor. Doutor Drauzio, eu estava em Nova York, entendeu? E eu cheguei no aeroporto no Kennedy lá com a minha família e tinha um portão extra, só para chinês. Só para chinês. Os caras estão sendo tratados ali, sabe, como um gado. Entendeu? Estados Unidos, hein? Nova York. Aí, e no meu avião também, eu tive 2 propostas para trocar de poltrona, estava na primeira classe, porque tinha o gente do lado que era chinês, 2 chineses no nosso voo. E lá tinham 600 chineses lá segregados. Então eu peguei, e aí comecei a ver o que estava acontecendo. O filho meu mais novo, sabe, que teve aula com o senhor, ele simplesmente falou, ele que digitou, gente, vamos isso em janeiro de 2020. Vamos cancelar o carnaval. Milhares de turistas vão chegar aí no Brasil, principalmente para Salvador e Rio de Janeiro. Vamos cancelar o carnaval. E me xingaram. Mas aí, ó, tava certo. E eu queria completar, viu, doutor, justamente sobre a edição do carnaval desse ano, né? Que há muita polêmica, não vai ter carnaval de rua. Queria pegar esse gancho e também falar desse ano que o senhor pensa a respeito de 2022. Olha, Guilherme, e carnaval não tem sentido acontecer, né? O pessoal fala, as escolas de samba vão desfilar, então pode ter carnaval. Uma coisa são as escolas de samba desfilarem pela avenida. Tudo bem, não é o ideal e tudo, mas não é tão grave. Por quê? Porque o vírus não se dissemina com facilidade a céu aberto. Isso é importante a gente deixar claro para a população. Porque você lembra quando chegou a epidemia, o que a gente fazia? Chegavam as coisas do supermercado, vinham num saco de papel, envolto por um saco plástico. E aí você tirava todas as mercadorias que tinham chegado e lavava uma por uma, lavava tomate por tomate, com esponjinha, água e com sabão. As batatas, os pepinos, pimentões, lavava tudo, lavava o saco em que via o feijão. Hoje nós sabemos que isso não dá nenhuma proteção, porque o risco de pegar infecção é assim. Isso comigo, sabe o que aconteceu? Um dia eu estava em casa com a minha mulher e eu chegaram as compras do supermercado. Eu estava com uma pilha de batata, de tomate, de cenoura, aquela coisa, e eu lavando ali. Aí eu parei uma hora, eu olhei aquela pilha, falei, escuta, isso não tem sentido. O coronavírus transmite igual o vírus da gripe, né? Mesma coisa. Alguma vez eu já peguei gripe ou infectado? Não existe isso.
A gente deixava o sapato fora na entrada da casa, o que eu acho uma boa medida, como fazem os japoneses. Não é legal você vir da rua, pisa em tudo e leva isso para o tapete da sua casa. Mas, alguma vez você pegou gripe porque deitou no tapete da sua casa? Claro que não. Eu não falava isso por quê? Porque isso é uma ideia que eu tinha e não havia sido comprovado e eu não podia, como médico, dizer para a população porque eu tive essa ideia. Claro que não. Mas depois vieram os dados numéricos e nós vimos que ninguém pega o vírus assim. Em superfície, eles transmitem muito mal. Aí o cara diz, não, mas se alguém espirrar na mesa que eu estou ali, eu passo a mão e esfrego a mão no nariz e nos olhos. Não, você não vai fazer isso. Alguém espirra num lugar, você vai lá e passa a mão e põe na boca? Claro que não. Então, o vírus não passa desse jeito. Nós aprendemos muito no decorrer da epidemia. Mas ele passa como? Ele passa em ambientes fechados. Porque aí a pessoa tosse, espirra, faz um spray e eu entro lá sem máscara e aspiro o vírus. Esse é o perigo. É o ambiente fechado e mal ventilado. Então, nós estamos com um carnaval, escola de samba, uma coisa organizada. Pode até fazer o teste em todos os participantes. São muitos, mas dá para fazer. E vão desfilar pela avenida. Tem risco? Um pequeno risco, desde que não fiquem se abraçando e se beijando. Claro, muito bem. Agora, outra coisa é o bloco. Nós temos em cada cidade brasileira centenas de blocos. Cada cidade não, cada cidade grande, não, nos centros maiores. Temos centenas de blocos por dia. No bloco, como é que você sai num bloco atrás de um carro de som, pulando, gritando e dançando? Bebendo, né? Não tem outro jeito, né? Ninguém tem essa disposição de um cara limpo, um ou outro, né? Mas a maioria é movida a cerveja. E você vai, as pessoas vão bebendo, e aí se agarram, uma beija a outra, se abraçam. Aí é o perigo. Por que o carnaval é feito nessa... Oi? Não, desculpa, achei que já tinha concluído. Pode concluir, por favor. Não, mas por que o carnaval tem que ser feito agora, né? Na vigência dessa epidemia? Não pode ser adiado? Claro que pode, né? Doutor, é o seguinte, duas coisas marcaram para o brasileiro e para o mundo, né? Bebe a água, beba. Eu nunca bebi tanta água na minha vida, água mineral, com gás ou sem gás. E outra coisa, lave a mão, vocês médicos dizem, o senhor já fala na televisão isso todo dia, lave a mão, lava a mão. Doutor, eu ia em banheiro de avião, de restaurante, de shopping, aí depois saía, dava uma olhadinha na ponta dos dedos ali e pronto. Doutor, agora eu estou lavando tanto a mão, mas tanto a mão, que o meu professor Arnold Hollander, que está no céu, entendeu? Uma vez pegou eu colando aqui, ó, sobre a aula de marketing que ele dava, morreu o Arnold Hollander, brilhante, entendeu? Então, as minhas colas estão aparecendo na palma da minha mão, doutor, tanto que eu estou lavando a mão. Olha, lavar a mão é importante de um modo geral, né? E a gente aprendeu isso quando era criança, não é? A sua mãe, eu perdi a mãe muito cedo, mas minha avó, eu tenho que lavar a mão. Você não pode ir para sentar à mesa para almoçar ou jantar com a mão suja. Esse hábito foi perdido no decorrer dos anos. Você vê aí, pega um lugar aqui em São Paulo, por exemplo, a região da Paulista ou da Faria Lima, na hora do almoço, os caras descem do escritório, ou desciam do escritório, entravam no restaurante aquilo, se serviam, e ninguém passava no banheiro para lavar a mão antes. Né? É errado isso, né? Porque não é só o coronavírus, nós temos outras infecções que podem ser transmitidas dessa maneira. Lavar a mão é um bom hábito. É lógico que você não precisa lavar a mão compulsivamente, né? 30 vezes por dia, aí vira um exagero. Mas lavar a mão nos momentos mais importantes, como o momento das refeições, ou você pegou um transporte público, ficou segurando naquele apoiador, e aí pegou a escadaria do metrô, a escada rolante, pegou no corrimão da escada rolante, ali você tem chance de ter entrado em contato com vírus, bactérias e tudo, que não vão fazer bem para o organismo, é claro que não. Aí você tem que fazer o quê? Acabou isso, lava a mão, ou usa o álcool gel se for necessário. Mas não precisa enlouquecer, não.
Muito bem. Pois não, Guilherme Simati, a última pergunta ao doutor Drauzio Varela. O povo está bebendo as palavras do grande médico e grande comunicador. Tenho duas, Milton, na verdade. A Omicron é realmente o começo do fim da pandemia, doutor? E quando é que esse pico de casos que a gente está acompanhando, com o crescimento também no número de mortes e de internados, ele vai começar a cair? Olha, Guilherme, eu vou precisar dar uma explicaçãozinha biológica aí, mas prometo que eu não vou demorar, que é o seguinte. Por que surgem essas variantes? Porque os vírus têm um mecanismo de multiplicação que é muito rudimentar. Eles erram muito na multiplicação. Não é como nós. Você tem um homem, uma mulher, concebem uma criança, essa criança nasce um ser humano igual, com diferenças genéticas, é claro, mas não é diferente de nós. Os vírus não. Os vírus sofrem mutações que modificam completamente as características deles. E como é que acontecem essas modificações? Por acaso. Porque como eles erram, como eles não têm um mecanismo de multiplicação muito bem organizado, tanto que o vírus não consegue se multiplicar sozinho, é o único ser vivo, se é que é ser vivo, alguns nem admitem isso, mas que precisam entrar numa célula, ou de um animal, de um vegetal, ou de uma bactéria, para eles conseguirem usar a maquinária de multiplicação da célula para eles se multiplicarem. E isso dá muito erro. E esses erros levam às variantes, ao aparecimento de variantes. Felizmente, a imensa maioria das variantes provocam vírus frágeis que não têm condição de sobrevivência. Mas, de repente, ao acaso, e isso é muito importante, ao acaso, surge uma que se dissemina mais depressa. É o que está acontecendo agora. Nós não sabíamos disso. Nós não sabíamos, na ciência, que vírus que tivessem essa... é lógico que os erros de divisão, as mutações, a gente sabia, mas que isso podia provocar várias ondas de transmissão. Veja o HIV, está aí há tanto tempo, é o mesmo HIV, sofreu transformações e tudo, mas não mudou as características da doença. Esse não. Esse sofre alterações que mudam as características, muda a transmissão, muda tudo, muda a forma da doença que ele provoca, muda a resistência às vacinas. Então, vai ser o último. Eu vejo até epidemiologistas dizer, não, acabando essa disseminação da Ômicron, está tudo resolvido, vai acabar. De fato, vai cair, porque tudo que se dissemina muito rápido, como esse vírus, cai muito rápido também. Só que pensar que isso vai ser a última variante que vai aparecer é pensamento mágico. É pensamento mágico. Que segurança nós temos? Pensa bem, nós tivemos aquela variante Delta que se disseminou muito depressa. E aí você tem a variante Ômicron, que pega quem teve Covid e quem tomou 3 doses da vacina. Quem é que podia imaginar uma coisa dessas? Ninguém podia imaginar. Isso acontece ao acaso. Quem garante que não vai surgir uma outra variante que não vai responder a quem teve a Ômicron? Por quê? Quem teve a Delta está tendo Ômicron outra vez? Por que não pode acontecer isso? Então, nós vamos ter que aprender a lidar com essa epidemia. Nós vamos ter que entender o que está acontecendo, o que pode acontecer. Nós temos que vacinar toda a população. Se a vacina protege, impede as mortes, ótimo, vamos vacinar todo mundo. E vamos ficar atentos para ver o que está acontecendo, para entender quais são as medidas que devem ser tomadas. Se eu tiver mais um minutinho, eu falo de uma coisa a mais aqui. Não, fique à vontade, doutor. Olha, é o seguinte, pega o caso da AIDS, nós desenvolvemos medicamentos altamente eficazes, desenvolvemos. Hoje a pessoa tem AIDS, não é que é um passeio no parque, claro que não, mas ela toma medicação, fica viva por décadas, coisa que no passado não acontecia, todos morriam, né? Sem exceção. Muito bem. No caso da Ômicron, nós precisamos desenvolver medicamentos com essa característica. Por quê? Aí a pessoa diz, não, mas a gripe está aí até hoje, não tem medicamentos eficazes. É verdade, mas a gripe é diferente. Por quê? Você pega o vírus da gripe, no dia seguinte você acorda doente. Você tem à noite um raspadinho na garganta,
No dia seguinte você acorda, está destruído, com febre, cansado, não consegue trabalhar. É que as pessoas confundem gripe com resfriado, né? Aí deu 2, 3 espirros, só estou gripado. Não, você está resfriado. Eu faço assim, Milton, eu pergunto, quer dizer, a semana passada eu fiquei gripado. Eu falei, foi trabalhar? Ele disse, fui, estava meio cansado, mas deu para trabalhar. Eu disse, não era gripe. Gripe joga na cama, joga na cama. A Covid é diferente. A Covid, você pega o vírus, aí, alguns dias depois, no caso dessa variante agora, 3, 4 dias depois, você começa a ter sintomas. Primeira semana vai todo mundo bem. O problema é depois da primeira semana, lá pelo 6º, 7º dia, que naqueles que evoluem mal, a doença se agrava. Então, nós temos uma janela de oportunidade aí, que é essa primeira semana. Se a gente tiver antivirais eficazes, não hidroxicloroquina, ivermectina, essas idiotices aí, mas se a gente tiver antivirais eficazes, você começou com sintomas, você toma. Nós já temos 2 ou 3 desses aí. E aí, você não vai ter uma doença grave. Essa solução de antivirais eficazes e a vacina é que poderá acabar com a pandemia. Que comunicação, tá vendo? A condição do profissional como médico e depois como jornalista, dá essa explicação. Porque entrevistar esse assunto, o povão enche os picuá, né? Agora o senhor é claro, o senhor parece que está escalando o Corinthians. Aliás, qual é que é seu time, doutor? Escalar o Corinthians deve ser uma tarefa infernal, né? Porque, olha, se eu pudesse, time você não escolhe, né? Você é daquele time e acabou. Né? Eu, se pudesse, ia ser corintiano, porque eu acho que o Corinthians reúne assim uma massa que representa muito mais a população brasileira. Eu sou São Paulino, eu sempre torci para o São Paulo. Mas aquele São Paulino típico, né? Que quando o time está perdendo não se interessa muito por futebol. É igual o César Filho, que é o maior, sabe? O cara que mais persegue o São Paulo é o César Filho. Meu Deus do céu. Ô, doutor, o negócio é o seguinte, eu quero corrigir aqui, porque eu estou lavando tanta mão, que está parecendo cola do meu ginásio, do colégio de Muzambinho, de Química, Física e Matemática, porque eu era só bom em Geografia e História, doutor. Sabe, agora Química, Física e Matemática era uma tragédia. Fiz concurso para o Banco do Brasil, para a Petrobras e para Odontologia. Fiz 7 vestibulares e concursos. Tomei pau em tudo, entendeu? Porque Deus tinha escolhido um troço chamado microfone na minha vida. Mas eu não ia para Química, Física e Matemática, nem na cola, a tabela periódica dos elementos aqui, sabe? Tinha que fazer cola. Ô, doutor, alguém já falou que o senhor é brilhante, mas eu gostei muito da sua participação também no filme Carandiru. Que coisa, hein? O senhor imagina o que esteja acontecendo aí nos presídios, cadeias, entendeu? Onde temos aí um espaço de 20 metros quadrados na cela e uns 30 presidiários. Como é que está antigamente era a AIDS, né? Quer dizer, o senhor já explicou, já há uma alma controlada, mas como é que está a epidemia de Covid nos presídios, como o senhor falava na época de outras doenças em relação ao Carandiru? Milton, eu nunca parei esse trabalho que eu fiz no Carandiru. Eu comecei no Carandiru em 89. Desculpa. Comecei em 89 e só parei quando a cadeia foi implodida. Aí eu fui para o penitenciário do Estado, depois eu fui para alguns centros de detenção provisória, aí voltei para a penitenciária do Estado, que tinha sido transformada em cadeia feminina em 2006, quando teve aquela rebelião do PCC, que puseram fogos em ônibus, etc., aqui na cidade de São Paulo. E fiquei na feminina até agora, e agora eu atendo num centro de detenção provisória, no Belém, esse CDP do Belém. Não é trabalho nem um pouco especial, vou um dia lá, atendo um monte de presos e vou embora para casa. Aí, a situação nos presídios, ao contrário do que eu mesmo imaginava, é muito razoável. Por quê? Porque eles de cara suspenderam as visitas por um tempo longo. As visitas voltaram agora não de forma oficial. Foram voltando gradativamente, não houve uma data, quer dizer, a partir daqui estão liberados. Que eu saiba, não houve essa data. Mas eles têm 2 vantagens.
A primeira é que não há mais contato entre os carcereiros e os presos. Os carcereiros abrem e fecham as celas, só não tem contato físico, como havia no Carandiru e outras cadeias. Em segundo lugar, porque são jovens. A maioria dos presos no Brasil tem entre 20 e 30 anos, é a molecada. E eles, nessa fase, não costumam ter uma doença muito grave. Então, a situação é bastante controlada. E depois, Milton, o que está havendo é o seguinte, eles se vacinam. Eles se vacinam. Eu conversei com o diretor de um desses CDPs, tem 1.200 presos. Eu disse, qual é o índice de vacinação aqui? Ele falou 100%. Eu falei, isso não existe, em lugar nenhum existe. Não, eu vacinei. Aqui a gente vacina 100% dos presos. Eu falei, que argumento vocês usam para convencer o cara que chega e fala, não vou tomar esse negócio, não. Ele falou, a gente faz o seguinte, eu espero fechar as celas. As celas têm 20 e tantos presos no CDP que ele dirige. Ele disse, eu espero fechar a cela, os funcionários me avisam, olha, fulano de tal não quer tomar a vacina. Aí eu vou lá e chamo o cara. Senhor, fulano de tal, prontuário número tanto. Vem o cara. Olha, nós estamos aqui oferecendo a vacinação para todos os presos. Não, mas não quero tomar, não. Eu não vou tomar a vacina. Você não vai tomar, tudo bem, eu não posso te forçar a tomar a vacina. Não vou mandar te agarrar e dar a vacina. Não posso fazer isso. Mas nós vamos fazer o seguinte. Você não estando vacinado, você cria um problema para todos os outros. Então, você é obrigado a suspender as visitas desse pavilhão aqui enquanto você não estiver vacinado. Matou a charada. Incrível a sabedoria desses homens, né? É boa, sensacional. O senhor está contando... Dizem, você tá... o senhor está contando... Não gosta de morrer, né? O senhor está contando novidades, como um grande jornalista que se tornou, by João Carlos de Gênio e Fernando Luiz Vieira de Mello, o maior. Eu, inclusive, viu, doutor, eu passo muito aí saindo da Bandeirantes no túnel, ou indo também para pegar a Marginal do Pinheiro, saindo da Avenida Paulista, porque eu fiquei pela Paulista, eu cheguei em São Paulo na Paulista e estou lá até hoje, né, mais com escritórios e tal. Então eu entro no túnel Fernando Vieira de Mello, tá tudo parado. Eu falo, Fernandão, pô, Fernandão, limpa isso aqui, eu tô atrasado, porque ele falava o seguinte, olha, esse negócio de gol é bom e tal, mas o importante é prestação de serviço. O Alexandre Cadum, que na Bandeirantes, falava a mesma coisa, porque o AM antigamente era música do Fernando falava, música, você compra uma vitrola e ouve em casa. Rádio é prestação de serviço e um pouquinho de futebol. E ele falou assim, e outra, moleque, você tá começando em 72, no lugar do Fausto Silva, ele era o plantão, o Faustão falava, né, era Fausto Correia da Silva só, não tinha Faustão. Osmar Santos, eu não tô cabendo na cadeira aqui do Narciso Verniz, ele me põe eu quero ser setorista em Escola Portuguesa, entendeu? Aí o Osmar me botou no plantão, eu entrei no futebol graças a ele, e o Fausto virou o Fausto, né, hoje o Faustão da Band. E aí, o Fernando, não sei se o senhor lembra do Antônio Garini, um grande redator do Fernando. Então, aí o Fernando falou, ó, o dia que chegar aqui, o Marco Antônio de Oliveira e tal, o pessoal da central chegar aqui, o pessoal da redação chegar aqui com a notícia pedindo sangue, pedindo remédio, você esquece de gol, você corta o narrador e dá a informação. Eu falei, tá bom. Aí, no outro dia, o Jornada, numa quinta-feira, eu vi isso na quarta, na quinta-feira, o Antônio Garini entra lá no plantão, na salinha que ficava dentro da Rádio Record, lá na Avenida Beruna 713. Falei, o que foi, seu Garini? Ele era meio surdo, entendeu? Ele falou assim, olha, prestação de serviço, me dá aí. Aí eu peguei, atenção, é Joseval Peixoto, alô, Joseval, ele deixa cair. Atenção, Joseval, pessoa gravemente enferma, aqui no Hospital Evandro Foz. Eu falei aqui porque eu morei muito tempo do lado do Evandro Foz, que nem tem mais. Então é o seguinte, pessoa gravemente enferma, necessita urgentemente no Hospital Evandro Foz, Evaldo Foz, uma coisa assim, o medicamento não sei o que, miligrama, não sei o que, do laboratório Pfizer. Doutor, o Fernando deu um chute na porta. Seu burro! Tá demitido! É Pfizer, sua anta! Ô, Fernando, você me desculpa, eu nunca vi falar na Pfizer, é um caipira chegando em São Paulo.
Eu li Pfizer, doutor. Essa foi a maior da minha carreira. Você sabe, Milton, que você lembra quando aconteceu aquele incêndio do Joelma, né? Para os mais jovens, foi um incêndio num prédio ali no centro da cidade, perto do Vale do Anhangabaú, horrível. As pessoas se jogavam dos andares do prédio, apavoradas, acossadas pelo fogo que chegava, e tudo infernal, uma das grandes, uma das maiores tragédias da cidade de São Paulo. E eu estava ali perto da PAN, ali na época era ali na Rubem Berta, não é? Onde virou a Rubem Berta. A Avenida Miruna, 713. A TV Record ficava lá, a Rádio Record também. E eu fui para lá, porque eu estava vendo aquelas notícias, e fui para lá. Entrei na sala dele, estava aquele alvoroço. As pessoas, não sei se foi lá ou se já foi na Paulista, não tenho bem certeza. Eu sei que estavam os repórteres, então vamos para lá, Fernando, vamos lá para cobrir. Ele falou, espera um pouco aí. Vocês acham que vocês vão mostrar pelo rádio melhor do que a televisão essa tragédia, melhor do que a televisão está mostrando? A televisão está lá mostrando o fogo pegando. Quem é que vai querer ouvir isso no rádio? Nós vamos fazer o contrário. Nós vamos para onde? Vamos para o Instituto Médico Legal, vamos para o Hospital das Clínicas, vamos para os centros de atendimento, vamos para o Corpo de Bombeiros, vamos mostrar o que está acontecendo. Essa é a função do rádio, as imagens da televisão mostram e pronto. Tá bom, doutor, mas olha para o senhor ver, só para terminar aqui é o seguinte, nesse dia, eu tinha entrado já no plantão esportivo no lugar de um cara chamado Fausto Silva, o nosso Faustão da Band. E o Osmar tirou o Fausto e botou porque ele era meio ruim e tal, não era tão badalado quando o Cândido Garcia, etc. Então o Osmar Santos colocou ele como setorista da Portuguesa. E ele ia voltando do Canindé, pela Avenida Tiradentes, Vale do Anhangabaú, quando ele viu que naquele tempo a rádio foi uma coisa nova e tal, a chamada viatura de frequência modulada. Sabe quem que deu a primeira notícia sobre o Joelma? Fausto Correia da Silva. Olha para o senhor ver como é que é a vida. Ele que deu notícia. Depois chegou o Milton Parron e tal, helicóptero, aquele negócio todo, a grande imprensa. Depois teve o Andrauzio Joelma, né? Foram dois. E eu estou sempre falando isso, porque uma turma pensa que o Faustão nasceu na televisão. Não, ele é filho do rádio. Um grande abraço, doutor. Rádio. O senhor é um fenômeno. Deus te pague. Viva João Carlos Egênio, viva o senhor, viva a medicina, viva a vacina e viva Jorge Briri. Olha, deixa eu dar contar a última história. Vamos lá. Que velho tem muita história para contar, né? Mas para terminar, eu fazia aquelas vinhetas na Jovem Pan, né, que falava sobre AIDS, como pega, como não pega. Um dia eu estou saindo ali da PAN, na Avenida Paulista, estava esperando o elevador e desce o Fernando do elevador. Fala, peraí, vamos tomar um café, olha, essas vinhetas estão indo muito bem, porque no rádio as pessoas ligam, comentam, estão indo muito bem. Um dia você vai fazer isso na TV Globo. Eu falei, você tirou essa ideia, Fernando? Ele disse, olha, tudo começa no rádio. O que deu certo no rádio foi para a televisão. O jornal do rádio, as novelas, os programas de auditório, as entrevistas, tudo que deu certo no rádio acabou na televisão. E você vai acabar na televisão. Sabe que ano foi isso, meu? Profético, foi 1988. Eu comecei na TV Globo em 1999. Incrível, olha, né? Fernando Luiz Vieira de Mello. Ei, Fernando, hoje é nome de túnel. Eu falo muito nele, nunca vou esquecer, porque é o cara que me deu a mão. Um grande abraço ao senhor, parabéns. O senhor tem futuro da medicina, viu, doutor? Um abração para você, Milton. Tenho muito carinho por você e por todo o pessoal daquele tempo lá, que criou a grande Jovem Pan, que infelizmente hoje virou outra coisa. Um abraço, doutor. Muito obrigado do fundo do coração. Que aula. Mais um trabalho by, como é que ele chama mesmo? Guilherme Heredes Mate Júnior.